Vamos embora, galera. Galera, tá todo mundo vendo aí a ficha da gente? Pilhas, exercício número 1. Estão enxergando? Sim, dá pra enxergar. Beleza, Gerson. Vamos Tá de embora. boa. Massa. Vamos lá, vamos lá. Mesmo esquema, tá, galera? Vou começar aqui com a listinha. Qualquer uma que vocês queiram que eu faça mais, é só falar, tá certo? Bom, a primeira questão que apareceu aqui pra gente foi essa daqui, a número 1. Ela diz assim, ó. Um fio de cobre foi retorcido em formato de uma árvore de Natal e colocado dentro de um becker. Em seguida, transferiu-se o volume de uma solução salina para a vidraria, suficiente para cobrir o objeto metálico. Após determinado período, a solução ficou azulada e pequenos cristais cobriram toda a superfície dessa árvore de Natal. Ele quer saber qual é o sal presente, tá certo? Nessa solução. Galera, quando a gente coloca aqui dentro, deixa eu botar aqui um esqueminha. Vê, tu tem aqui, certo? Uma árvorezinha de cobre, né? Beleza? Quando tu coloca aqui dentro uma solução, certo? Colocou aqui uma solução. De acordo com o texto, ocorre o quê? Primeiro, a solução, ela muda de cor, ela era incolor, passa a ser azul, e começa a aparecer cristais, tá certo? Em cima do cobre, tá certo? Então, isso aí está evidenciando a ocorrência de uma reação química, beleza? Se você tivesse um conhecimento mais amplo, assim, digamos, mais curiosidade, a gente sabe que soluções de coloração azul, há um forte indício de que essa solução seja de cobre 2+. Eu não sei se deu tempo de mostrar para vocês no começo do ano, eu acho que não, mas isso aqui é uma informação bem clássica mesmo, tá, galera? Então, toda vez que você se deparar com uma solução de cobre 2+, isso é uma coloração azul. Então, se liga. Falasse, Rafa, no começo. Falei, né? Falou do lítio também, De quem? do que é rosa carmim também, é o Não, lítio, cuidado né? aí. Boa, gostei, velho. Cuidado, tá? Aquilo que eu mostrei no começo do ano é o teste da chama, tá ligado? É quando você bota o sal Ah, no foi. fogo. Aí o cobre, na verdade, ele fica verde, um verde bem Sei. bonito. Ele é Aqui azul com sal, né? numa solução, dentro da água, ele fica azul. Entendeu? Beleza. Cuidado pra não confundir. Acho que eu não cheguei a mostrar não, mas enfim, não deu tempo. Então, o que é que aconteceu? Quando eu coloquei a solução junto com cobre, começou a aparecer cobre 2+. Galera, se eu tinha cobre metálico e apareceu cobre 2+, isso quer dizer que o cobre sofreu um processo de oxidação, certo? Ou seja, nesse processo, nessa reação, o cobre sofreu uma oxidação, beleza? Para o cobre oxidar, turma, dentro da solução tem que ter alguma coisa que tenha se reduzido na frente do cobre. Ou seja, tem que ter algum íon, tá certo? Lembrando que metal, vou até botar aqui, né, galera? O metal, ele oxida em geral, e o cátion, certo? Ele reduz, beleza? Então, se o cobre, que é um metal, está oxidando, na solução tem que ter um cátion que está reduzindo, certo? Qual desses cátions aqui deve estar na solução, certo? Aí você tem que pensar o seguinte, se o cobre reduziu, foi porque o cátion, se o cobre oxidou, foi porque o cátion ele sofreu redução. Então, se o cátion sofreu redução, quer dizer que o cátion desse metal, esse elemento, tem mais tendência de reduzir do que o cobre. Porque se ele tem mais tendência de reduzir do que o cobre, quer dizer que ele vai sofrer redução na frente do cobre, ou seja, ele vai roubar elétrons do cobre. Essa é a ideia, certo? E aí, você só teria que procurar aqui qual desses metais aí tem a maior tendência de reduzir do que o cobre. O que é tendência de reduzir que a gente aprendeu? Tendência de reduzir, na verdade, é potencial de redução. Então, eu quero um metal, um elemento, vou chamar aqui de M, cujo potencial de redução ele é maior do que o potencial de redução
do cobre. Diz para mim, hein, desses metais, sódio, magnésio, prata, cobre e níquel, qual deles tem potencial de redução maior do que o cobre? Só tem um deles, Prata. que é a prata. Então, essa solução aí que a gente está falando, provavelmente é uma solução que tem íons de prata nela. E aí, possivelmente, o nitrato de prata. Ô, Rafa, Fala. toda vez eu tenho dúvida quando eu vou olhar, tipo, a questão do número de redução para saber se ele vai reduzir ou não. Só me tira uma dúvida. Quando ele é maior que zero, ele tem maior tendência a reduzir, O zero seria a tendência nenhuma. Assim, seria ele estar neutro, né? o zero é a referência, digamos assim. Se é positivo, maior que zero, quer dizer que ele já tem tendência àquilo, ou seja, provavelmente ele vai sofrer aquele processo. Se a tendência é menor do que zero, quer dizer que ele tem uma tendência negativa, ou seja, ele não vai sofrer aquele processo, ele vai sofrer o contrário, que é a oxidação, entendeu? Não, tá certo, entendi. Então, Obrigado. basicamente, a gente vai sempre comparar. A gente nunca vai analisar um metal, um elemento, de maneira absoluta, é sempre relativa. Então, prata e cobre, quem tem mais tendência de reduzir? A prata. Entendeu? Então, a gente vai sempre comparar dois metais. Entendi. A comparação é o que vale é o valor. Se o valor for maior, a tendência é maior. Se o valor for menor, não importa se é positivo ou negativo, eu só quero saber quem é o maior e quem é o menor. Tá certo. Beleza? Ô, Rafa, Dessa aqui, eu vou para a segunda. Alguém quer mais perguntar essa, galera? Eu, Diga essa. Fale. porque eu ainda tô confusa, Rafa. Eu ainda fiquei confusa nessa questão. Porque na minha cabeça tava assim, ele deu potencial de redução, né? E aí eu ia olhar o que, tipo, na minha cabeça eu tava pensando assim, se ele deu potencial de redução, então eu vou querer o maior potencial de oxidação, entendeu? Não, veja só, depende do que você está perguntando. Tá certo? Vamos lá. Numa questão desse tipo, sempre vai ter alguém oxidando e alguém reduzindo, certo? Sim. Beleza? Sempre vai ter um oxidando e um reduzindo. Ponto. Nesse caso, o texto, de maneira indireta, já me disse quem está oxidando. De acordo com o que ele falou, a solução azul, tu tinha cobre, eu deduzi que a espécie que está oxidando quem é? É o cobre, certo? Certo? Beleza? Então, se quem está oxidando é o cobre, alguém tem que reduzir. Fato. Porque não pode ter duas oxidações. Tem que ter um oxidando e outro reduzindo. Aí a questão toda é o seguinte: o que é que tem na solução que pode reduzir na frente do cobre? Você tem que sempre lembrar que o cobre está oxidando. Então alguém tem que reduzir na frente do cobre. Era como se fosse um metal de sacrifício. Não, aí não. Metal sacrifício não. É uma outra análise. Eu sei que metal sacrifício a gente usa esses valores e tudo mais, mas aqui é outra análise. Então, dentro da solução, aí como eu falei, né? Para alguma coisa, se o cobre está oxidando, eu tenho que ter um íon na solução reduzindo. Isso é fato. Uhum. Até porque o texto fala que apareceram cristais de outro metal, ou seja, apareceram cristais desse X aqui. Então, se o cobre ele está oxidando e esse X está reduzindo, é porque o X ele tem mais tendência de reduzir do que o cobre com que ele está reagindo. Sim. Então, esse cara, esse X tem mais tendência de ganhar elétrons do que o cobre. Por quê? Porque o cobre, quando eles estiveram juntos, um com o outro, o cobre perdeu elétron para esse X. Se o cobre perdeu elétron para esse X, é porque esse cara, esse X, gosta mais de elétron do que o cobre. Se ele gosta mais de elétron, ele prefere receber mais elétron do que o cobre. Ou seja, ele tem mais tendência de ganhar elétron do que o cobre. Se ele tem mais tendência de ganhar elétron, ele tem maior potencial de redução. Então, qual é a conclusão que eu tiro? Que esse X aqui, esse elemento, né, que está em forma de cátion, ele tem mais tendência de reduzir do que o cobre. Aí eu olho na tabela. O único que tem mais tendência de reduzir do que o cobre é a prata. Então, desses elementos aí, sódio, magnésio, prata e níquel, o único que vai ter a capacidade de roubar elétrons da prata, desculpa, do cobre, é a prata. Então, nessa solução só pode ter prata. Uhum. Deu para entender agora? Sim.
Desculpa, tá baixinho. Deu. Viu, né? Beleza. Certo? Ô, Mas, Rafa, fala. Quem ia falar? sou eu, Pedro. Diz, Pedro. Eu tinha pensado assim, que o texto ele fala que vai ser recoberto esse fio, né? Isso. Então, no caso, ele vai aumentar a massa. Aí eu fiz um paralelo com a pilha, que quem aumenta a massa é o que reduz, então eu fui no maior potencial de redução, que era justamente da prata. Pode ser, vice Pedro. Assim, é porque assim, não necessariamente a massa aumentou, tá ligado? Visualmente apareceu cristais em cima, mas pode ser que esses cristais nem tenham um peso muito grande, tá entendendo? Tá entendendo o que eu tô falando, Beleza. não? Beleza, entendi. Mas essa ideia de que se apareceu cristais é porque alguém reduziu, quem reduz é quem tem maior potencial de redução, tá perfeito. Mas eu quero que a gente crie essa forma de analisar. Certo? Sempre um reduz, sempre um oxida. Quem é que vai oxidar? Quem tem maior de oxidação. Quem é que vai reduzir? Quem tem dos dois o maior de redução. Eu já sei quem está oxidando o cobre. Então, o que vai reduzir tem que ter maior potencial de redução do que o cobre. Quem é que vai ser? A prata. Certo? Beleza. Beleza, então, galera. Vamos embora. Vamos para a segunda. Ó, pilhas são dispositivos que transformam energia química em energia elétrica por meio de um sistema montado para aproveitar o fluxo de elétrons proveniente de uma reação química de oxirredução, conforme mostrado a seguir. Galera, vamos fazer o seguinte. Eu tenho aqui o meu esqueminha de uma pilha e aí ele começa a falar várias informações dessa pilha. Bom, essa pilha é uma pilha de quê? Ela é uma pilha, se eu olhar direitinho, de níquel e de zinco. Certo? Vamos escrever aqui. Não apareceu no texto, mas geralmente vem as próprias reações, as semi-reações de redução, geralmente. Até porque ele deu aqui os potenciais, tá vendo? Então eu vou escrever isso aqui em forma de reação. Como é que o níquel sofre redução, galera? Bom, se é níquel 2+, ele vai ganhar elétrons e vai se transformar em quê? Níquel 0. E como é que o zinco 2+ se reduz? Assim, né? 2 elétrons virando zinco 0. Segundo o texto, os potenciais de redução são quantos? Menos 0,25. E aqui quem é? Menos 0,76. Então, galera, veja, eu tenho uma pilha que é formada por zinco e por níquel. Mais uma vez, em toda a pilha, alguém oxida e alguém reduz. Quem é que vai oxidar e quem é que vai reduzir? Vai oxidar quem tiver o maior potencial de oxidação ou vai reduzir quem tem o maior potencial de redução. Vamos pensar na redução primeiro? Olhando esses dois elementos aí, níquel e zinco, qual deles tem o maior potencial de redução? Níquel. O níquel. Então, qual é a reação de redução que vai ocorrer? A reação de redução que vai ocorrer é exatamente essa que está escrita aí. Ô, Rafa, Oi. para o potencial de redução, eu posso pensar assim, que menos 0,25 está mais perto de zero. Aí ele reduz, tem maior Se ele potencial de está mais perto redução. de zero é porque ele é maior. Se ele é maior é porque ele vai reduzir. Exatamente. Entendi. Se o níquel vai reduzir, quem é que vai oxidar? O zinco. Certo? Aí, se eu invertir a reação, o que é que eu faço com o potencial? Eu troco o valor. Tá mais 0,76. Galera, a redução acontece em que eletrodo? No cátodo ou no ânodo? No cátodo. Então, aqui o níquel é o cátodo. Tá no cátodo, né? E aqui no ânodo. Ô, Rafa, eu também Ui. só inverto a reação quando ela é oxidação, né? Não, se você tem uma reação de redução, se você inverter, você vai ter a de oxidação, certo?
Sim. Você pode ter uma de oxidação, inverter e ter a de redução, tanto faz. Mas sempre que você inverte uma reação, você inverte o potencial. Entendi. Mas, tipo, essa reação que tu escreveu para o zinco é característica de oxidação, é? A reação que eu escrevi embaixo é uma reação de oxidação. Então, Era isso que eu estava perguntando. tá, foi bom. Ô, Rafa, por que Ó, foi invertido o sinal do potencial do zinco? porque aqui em cima eu escrevi a reação de redução, tá vendo? Certo. E aqui, se eu estou escrevendo uma reação de redução, esse potencial é de quê? De redução. Agora, eu inverti a equação e escrevi a reação de oxidação. Se eu estou escrevendo a reação de oxidação, esse potencial aqui dessa reação tem que ser um potencial de quê? Oxidação. Logo, se o de redução tem esse valor, o de oxidação vai ter o mesmo valor, só que com sinal trocado. Entendi. Quando eu somar aqui, ó, o que é que eu vou ter? Níquel 2+, mais zinco, dando o quê? Zinco 2+, mais níquel. E o potencial da pilha vai ser quem? Vai ser a soma. Vai ser menos 0,25 mais 0,76, que dá quanto? Mais 0,51. Certo? Com isso eu respondo tudo, ó. Letra A, o níquel oxidado, falso. Letra B, o zinco é o ânodo e o níquel é o cátodo, verdadeiro. O níquel é o agente redutor. Galera, o níquel sofre redução. Se ele sofre redução, ele é o agente o quê? Oxidante. Então tá falso. E a força eletromotriz, ou a DDP da pilha, é menos 1,01? Não, é 0,51. Então também tá falso. Ô, Rafa, nessa questão, um exemplo, tipo, lá na hora da prova, caso caia, não é necessário fazer isso tudo, não, né? Não, Só. de jeito Tá. nenhum. Se Porque eu você... tava dizendo que minha análise foi bem rápida. Eu olhei os potenciais Perfeito. e. Perfeito. Se Enfim, você olhou o joguei na potencial, reação. você pensou assim, bom, o do níquel é 0,25, do zinco é menos 0,76. Então, qual é o maior? O maior é o do níquel. Potencial O do níquel do vai níquel. reduzir, o zinco vai oxidar. Aí daí tu já Ok. tira tudo. Se o níquel reduz, ele é o agente oxidante, está no cátodo. Se o zinco Foi pensar oxida, assim. ele é o agente redutor, está no ânodo. Fechou. Como é o potencial da pilha? O potencial da pilha você pode calcular de uma maneira mais direta assim. É só você pegar. Só um minuto. O potencial da pilha é só você pegar o potencial de redução maior Menos ou menor. menos o menor. Pronto, morreu. Então, o ideal, na verdade, é que na hora da prova, se cair assim, você pense desse jeito, mais rápido, você ganha tempo. Mas se não, faz ali, pelo menos agora, como você talvez esteja vendo a primeira vez, não está muito ambientado, você vai devagarzinho, faz, escreve as reações, vai raciocinando. Aí com o tempo você vai pegando a parte. Beleza? Rafa, Oi, vamos lá. quando a gente for escrever uma equação global assim e tiver mais de uma equação, eu só corto os elétrons que forem iguais, ou eu posso cortar os elementos também que forem iguais? Se tiverem elementos iguais, você pode cortar sem nenhum problema. Ah, entendi. Eu achei Desde que um esteja de um lado de uma reação e o outro esteja do outro, certo? do outro, tipo, um seja produto e outro seja reagente. Eu Exatamente. posso anular eles dois? Pode cortar. Entendi. Desde que seja a mesma coisa, né? Ô, Rafa, Mesmo cátion. quando Diga, vai fazer isso que Jéssica falou, o sinal ele muda também? como assim o sinal? Porque quando a gente vai inverter nos cálculos estequiométricos a reação, para ficar um do lado do reagente e outro do produto para poder cortar, não multiplica por menos 1. Isso. Aí, tipo, faz a mesma coisa aqui, inverte o sinal também, O sinal de quê? do potencial de redução. Inverte. Inverte também, né? O que eu fiz aqui, ó, era menos 0,76 virou quanto? Mais Mais. 0,76. Inverte também. Entendi Não, mas agora.
Eu acho que o que ele disse foi assim, tipo, é como se fosse fazer uma lei de Hess. Você multiplica por Isso, menos um. Aí o sinal do potencial de redução muda por causa desse menos um. Muda. Porque Muda? quando tu, exatamente, porque quando tu multiplica por menos um, tu está invertendo a reação. Se a Uhum. reação era de redução, ela vira de oxidação. Ah, E o potencial que era de redução vai virar um potencial de oxidação. E aí, então como... também muda isso, de oxidação e redução. Não entendi. Tipo, se for inverter, quem fazia potencial, quem era oxidação vira redução. Exato. É exatamente por causa disso que o sinal troca. Ah, não sabia ah, disso não. Então, nem isso eu. aqui, ó, isso, presta atenção. Esses menos 0,76, certo? Tá vendo esse valor? Ele é o Sim, potencial de redução do zinco, certo? certo. Agora, esse mais 0,76, o que é? Agora, De esse valor oxidação. aqui é o de oxidação do zinco. Exatamente. Ah, entendi. Tudo bom? Professor, no caso, para montar a equação, a redução sempre vai ter só um produto e a oxidação dois, no caso, que é o dele. Veja, se for uma reação mais simples, Bruna, pode ser, se for simples, de um metal, mas pode ser que tenham reações mais complexas que também são de oxidação e reações. Aí pode aparecer mais de um produto, entendeu? Entendi. Então, o importante é você ver onde é que está o elétron. Se o elétron Tá, está no reagente, ele é uma redução. Se o elétron está no produto, é porque ele foi liberado, é uma oxidação. entendi. Mas quando for para a gente montar, normalmente é assim, né? Quando for. Vamos lá. Geralmente as reações já vão vir para vocês. Se for exigido você saber de cabeça, vai ser essas simples mesmo. Agora, se for uma mais complexa, aí vai vir a equação toda bonitinha para você, com tudo. Tá, obrigada. Certo? É importante. Geralmente já aparece tudo, você só tem que interpretar quem é o cátodo, quem é o ânodo, quem é oxida, quem reduz, quem é o agente oxidante, quem é o agente redutor, qual é o potencial da pilha. Já vem tudo bonitinho, só você tem que interpretar. Entendi. Beleza? Galera, na minha lista aqui da 2 eu pulo para 8. Alguém tem algum no meio do caminho? A Faz assim com quarta. o Rafa. 4 e 5, bora. 3, 4. Ó, isso aqui é bem legal. Realizou-se um experimento para recuperar metais a partir da placa de circuitos impressos de sucata de microcomputadores e aparelhos de TV utilizando-se um método denominado de eletrodeposição, eletrólise. Na verdade, não era nem para estar aqui essa questão, né? De eletrólise, mas tudo bem. A mistura metálica foi previamente separada dos demais componentes e dissolvida em ácido sulfúrico e depois diluída em água. Montou-se uma célula para os ensaios de eletroobtenção, usando-se uma placa de cobre como cátodo e uma placa de platina como ânodo. O gráfico a seguir refere a variação da concentração dos metais da solução. Então, o que é que você tinha, galera? Você tinha aqui, vou fazer o esqueminha. Você tinha aqui, só para você entender, uma mistura de vários metais, dentre eles cobre, estanho e chumbo, onde você vai reagir eles com ácido, certo? E aí tu vai transformar tudo isso em uma solução. De cobre, estanho e chumbo. Aí depois tu vai pegar essa solução. Vou adiantar, é de eletrólise, mas não tem problema não. Opa. E vai meter ele aqui duas placas. Uma de cobre e outra de platina. Certo? Onde a de cobre, o texto fala que é o cátodo, vou botar aqui C, e aqui é o ânodo, certo? Se é o cátodo, qual é o processo que vai acontecer nessa placa, galera? Redução ou oxidação? Redução. Redução. Lembra quem é que reduz? Quem reduz são cátions metálicos, né? Então, o que é que eu tenho de cátion metálico na solução?
eu tenho cobre, estanho e zinco. Pergunta, qual desses três metais, desses cátions, vai reduzir primeiro? Ó, você não tem como saber. Como é Tiver maior potencial de redução, mas só que Exatamente. não Só tem, né? Isso, perfeito, mas não tem, gostei. Só que o que é que ele te dá? Um A gráfico. concentração pelo tempo. Vocês estão vendo que essa daqui, ó, tá diminuindo rapidamente, primeiro, Sim. e esse gráfico aqui está relacionado com quem? Com cobre. Então, se a concentração do cobre na solução está diminuindo, quer dizer que esse cobre está reagindo. Se ele está reagindo, quer dizer que primeiro ele vai ser reduzido de todo mundo. Perceberam? Uhum. Se ele está reduzindo primeiro, provavelmente, Jefferson, usando o que você falou, ele é que tem o maior potencial de quê? Redução. De De redução. redução. Tá bom? Depois dele, quem é? É o estanho, ó, que diminui. É o segundo. Então, depois do cobre, quem tem maior potencial de redução é o estanho. E por último, o chumbo, que praticamente não vai acontecer nada com ele. Então, se eu fosse gerar uma ordem, eu poderia dizer assim, ó, o potencial de redução do cobre é maior do que o do estanho, que é maior do que o do chumbo. Não sei nem se você perguntado isso, mas eu poderia deduzir. Beleza? Uhum. Bora para as alternativas, ó. O chumbo foi depositado depositado é quando o íon se transforma no metal. Então, depositado é sinônimo de reduzido. Certo? Depositado é sinônimo de reduzido. Só que a platina é o cátodo ou é o ânodo? É o ânodo. Então, na platina acontece redução ou oxidação? Oxidação. Então, tá errado. De novo, ó. A deposição do estânio no ânodo. Faz sentido isso, galera? Deposição, que é a mesma coisa de redução no ânodo. Faz sentido? Não. Estou percebendo que com esse joguinho de palavras, cátodo, ânodo, oxidação, redução, você consegue responder muita coisa. Certo? Aí vê, a pilha apresentou um melhor rendimento na deposição de estanho, na redução do estanho. Quer dizer que, se ela apresentou um melhor rendimento, quer dizer que reduziu mais estanho do que qualquer outro metal. Foi isso que aconteceu aqui, galera, no gráfico. Não. Quem foi que reduziu mais? O cobre. Cobre, então tá errado. E letra D. Os íons de cobre que estavam na solução se depositaram no cátodo. Verdadeiro. Cátodo, redução, tá certo? Uhum. Beleza, Jefferson? Fui eu. Beleza, Ah, foi Rafa. tu, foi Jefferson? Beleza. Eita, desculpa. Foi. Foi, Jéssica. Beleza, Jefferson? Jeff. Beleza. Uhum. De bota. Tu pediu 5, não foi? Foi. Eu B. fui assim. As duas maiores... Apareceu umas letras meio estranhas aí, né? Mas tudo bem. As duas maiores esperanças para as fontes de energia do futuro são células de combustível por hidrogênio e as células por energia solar. O uso combinado das duas células, no qual usa-se a energia solar para quebrar moléculas de água na produção do gás hidrogênio e posteriormente abastecer a célula de combustível, seria ideal por ser um particularmente livre. Esta é a chamada fotossíntese artificial, que vem sendo alvo de pesquisa de vários grupos de cientistas ao redor do mundo. Certo? Sobre o processo descrito, assinale a alternativa correta. A fotossíntese artificial é igual à fotossíntese natural, produzindo glicose e oxigênio, galera? Vê. De acordo com o texto, o que é que acontece? Se ligam. Na qual usa-se energia solar para quebrar as moléculas de água e produzir gás hidrogênio, certo? Para abastecer células de combustível por hidrogênio. Então, o que é que acontece? A água, ela é quebrada para virar H2 mais O2, certo? Depois, o H2 vai reagir com o O2 para fazer o quê? Para se transformar em água de novo
liberando energia. Então, na verdade, o que está acontecendo é o seguinte, ó, a água, vou botar assim, mais energia, virando H2, depois o H2 se queimando para virar água e energia. O detalhe é, que é o seguinte, que essa energia daqui vai ser energia vinda de uma célula solar. Então, o Sol faz essa quebra. E essa energia aqui que está sendo liberada é energia na forma de calor, para gerar energia, tá? Para mover um carro, mover alguma coisa. Certo? Ou energia elétrica. Na verdade, eu acho que a melhor forma aqui é a questão da energia elétrica. Porque é uma célula de combustível, né? Então, esse processo aqui todinho é chamado de fotossíntese natural ou artificial. Pergunta, essa fotossíntese produz glicose e hidrogênio, galera? E oxigênio? Não. De jeito nenhum. Produz hidrogênio e O2. O processo apresenta como desvantagem a produção de metais pesados. Tem algum metal pesado aqui no meio, galera? De maneira nenhuma. A quebra da molécula de água não necessita energia, pois é endotérmica. Olha para essa primeira etapa, galera. A quebra da água é endotérmica ou é exotérmica? Bora. Endo ou exo? Ó, a Endo? água absorve energia para se quebrar. Endo ou exo? Endo? Endo. Não tá errado. Ô, Rafa, podia pensar que quando a energia está no produto, ela é exo, aí se está no reagente, vai ser endo, né? Do jeito que está escrito assim, Pedro, pode pensar. É exatamente isso. Certo? Se a energia está no reagente, é porque ela está sendo consumida. Se é consumida, é porque é endo. Se ela está no produto, é porque ela está sendo formada, liberada. Se libera, é essa. E a resposta vai ser a letra D, que diz que uma das finalidades é produzir hidrogênio utilizado nas células a combustível. É exatamente isso. Então, a finalidade dessa fotossíntese aqui, né, artificial, digamos assim, é a produção de hidrogênio para ser queimado. Se for pensar direitinho, a fotossíntese ela produz combustível e oxigênio para ser queimado. Na fotossíntese natural, qual é o combustível que a planta produz para ser queimado na célula? Agora, bem. Foi o quê? Numa fotossíntese, eu estou dizendo assim, a fotossíntese, tanto geral, artificial como natural, tem o objetivo de produzir combustível para ser queimado. Na fotossíntese natural, qual é o combustível que é produzido para ser queimado numa célula? A glicose, né? Glicose. A glicose que é produzida na fotossíntese. Nessa que é artificial, em vez da glicose, produz o quê? H2. H2, que também é um combustível que vai ser queimado. Certo? Beleza? Jefferson, de boa aí? Beleza, Rafa, entendi. Obrigado, Luiz. Bora. Vamos para 8. E aí, galera? Essa 8 aqui é o que a gente já fez lá na questão de cima, né? Da prata. Não, na prata, na do estanho e do zinco. Não vou desenhar nada, até porque já está tudo escrito aí. Se eu quiser Ô, calcular o Rafa, potencial da pilha, fala. depois que tu fizer a 8, tu faz a 6, por favor. Massa. Ei, potencial da pilha, como é que é, galera? Pega o potencial de redução maior, Menos menor. menos o menor. Então, isso aqui você pode fazer direto, sem pensar muito. Ou seja, quem é o maior? Mais 0,34 menos 0,77. Quanto é que vai dar isso? Quer dizer, desculpa, galera, perdão. Oh. Rapidinho. Isso aqui é verdade. Só que se você olhar direitinho, esse potencial é de quê? De redução. E o de cima? Oxidação. De oxidação. De Ô, oxidação. Rafa, eu fiquei com uma dúvida nessa questão por conta do... Porque para cortar os elétrons, Ah, entendi. Tá. entendeu, sim?
Entendi. Tá, bora lá. Vamos montar então. Mas, tipo, precisa fazer isso para resolver essa questão? Não, precisa não. Precisa não, né? Não. Porque eu só tava pensando, porque, tipo, eu só iria fazer esse negócio da pilha do maior menos o menor, depois de cortar os elétrons e tudo mais, mas como isso não Não, não precisa influencia, não. então... Por quê? Porque quando você multiplica uma equação, o potencial fica exatamente o mesmo. Então, você não precisa... Ah, Só que aí você tem que tomar cuidado só com uma coisa, tá, galera? Esse potencial aqui de cima é de quê? É de oxidação, beleza? certo. E o de baixo é o de redução. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar, vou reescrever essas duas equações. A primeira eu vou inverter, certo? Se eu inverter a primeira, desculpa, galera. Qual vai ser o valor do potencial agora? Mais 0,77. Exatamente. Mais 0,77. E vou manter a segunda. Quem vai ser o potencial? O mesmo, né? Agora sim, como eu tenho os dois potenciais de quê? De redução, né, galera? Se eu quiser calcular o potencial da pilha, o que eu posso fazer? Maior menos o O menor. menor, o maior menos o menor, né? Que vai ser quem? Mais 0,77 menos mais 0,34. Ou seja, mais 0,43 volts. Entra aí. Só para fixar, bora. Vou montar aqui as equações. Galera, qual é a reação que tem o maior potencial de redução? 1 ou 2? A 1. A 1. Então, a 1 é que vai ocorrer a redução. Se a 1 reduz, a 2 faz o quê? Oxida. Oxidação. Então, bora lá. Vou repetir aqui a primeira equação. Que se ela vai reduzir, tem que ficar desse jeito. E eu vou inverter a segunda. Por que eu vou inverter a segunda? Porque a segunda é que vai oxidar. Quem vai ser esse potencial agora? Menos 0,34. Galera, eu posso somar as equações do jeito que está aí? Posso não. Eu só posso somar duas equações quando a quantidade de elétrons for a mesma. Sim. Para isso, eu vou ter que fazer o que com a equação de cima? Inverter. Multiplicar por 2. Multiplicar por Quando 2. eu multiplico uma equação, eu não multiplico o potencial, certo? De novo, quando eu multiplico uma equação, eu não multiplico o potencial, porque potencial é como se fosse densidade. Densidade é uma propriedade da substância, não é da... Ô, Rafa, Diz. e se precisasse, tipo, multiplicar por 2 e inverter? Aí como você que só faria? trocava o sinal. Porque E inverter. não multiplicava não, né? Nunca multiplica. Potencial nunca multiplica pelo número. Só inverte o sinal, certo? Tá certo. Beleza? Aí você soma agora. Vai somar? Fica assim. 2 ferro 3 mais cobre, dando 2 ferro 2 mais cobre 2 mais. E quem vai ser o potencial aqui da pilha? Mais 0,43. Que é exatamente o que tem aqui, ó. Beleza? Beleza, galera? Beleza, Rafa. Pediu na 6 também, não foi? Uhum. Vamos lá, ó. Algumas moedas utilizam cobre metálico em sua composição. Esse metal, ao ser exposto ao ar úmido, na presença de CO2, sofre oxidação, formando zinabre, um carbonato básico cuja fórmula é essa, que é tóxico ao homem e, portanto, caracteriza como um poluente do meio ambiente. Com o objetivo de reduzir a contaminação ao zinabre,
diminuir o custo de fabricação e aumentar a durabilidade das moedas, é comum utilizar ligas resultantes da associação do cobre com o ouro. Cobre com... Desculpa. Na verdade, eu falei ouro não. Com outro elemento metálico. A propriedade que o metal associado ao cobre deve apresentar para impedir a formação do zinábrio, o que é? Galera, se liga. Tu tem aqui o cobre da moeda. À medida que o tempo vai passando, esse cobre se transforma nisso aqui. Se você olhar direitinho, o NOx do cobre aqui é o NOx mais 2. Então, o que é que está acontecendo com o cobre? Aumentando a quantidade de elétrons, né? Oi? Tá aumentando Tá a quantidade de oxidando. elétrons. O cobre, ele está o quê? Ele está oxidando. Concordam? Sim. Beleza? Por quê? Porque se você olhar direitinho, nesse processo aí que está acontecendo, o zinabre é um metal, na verdade não é metal não, é um sal de coloração meio esverdeada, galera. Muito interessante. Então, quando você tem estruturas de cobre, com o tempo elas começam a ficar esverdeadas, certo? Por que elas começam a ficar esverdeadas? Por causa da formação desse metal. Desculpa, desse sal. É exatamente o que acontece, por exemplo, o exemplo mais famoso disso aqui é a Estátua da Liberdade. Você já ouviu falar? A estátua. A Estátua da Liberdade é uma imensa estrutura de cobre. Então, ela tinha uma coloração antigamente meio característica do cobre, né? Aquela meio avermelhada. Só que hoje em dia, se você for olhar a estátua, ela tem essa coloração esverdeada. Por quê? Porque o cobre sofreu essa oxidação, certo? E se transformou nesse zinhabre, tá certo? E aí, o que é que você vai fazer? Então, para poder a moeda durar mais tempo e não formar esse vinagre, eu tenho que evitar que ela sofra um processo de quê? De oxidação. Exatamente, boa. Eu tenho que evitar que ela sofra um processo de oxidação. Como é que eu evito a ocorrência da oxidação de um metal, galera? Quem lembra aí? Utilizando um Dá metal sacrifício. de sacrifício. Qual é a característica de um metal de sacrifício? Ele tem Potencial de oxidação maior do que o outro metal. Exatamente, ou seja, ele tem que ter mais capacidade de oxidar do que o outro metal. Ou seja, tem que ter maior potencial de oxidação do que o metal. Como é que está escrito isso aqui nesse texto? Ele tem que ter uma maior capacidade de sofrer oxidação. Sacou? Entenderam, galera? Jefferson? Eu entendi, Rafa. Beleza? Então, vocês têm que extrair ter essa sacada do texto, né, para perceber que basta o metal ter um maior potencial do que de oxidação. Tá certo? Essa mesma ideia a gente vai usar aqui na 10, galera. Vejam, a 10 está falando o seguinte, vou resumir. Qual é o metal que pode ser utilizado como sacrifício do ferro? Lembrando que para ser metal de sacrifício, o potencial de oxidação tem que ser maior do que o do ferro, certo? Do que o que ele vai proteger, né? Beleza, todo mundo tem isso na cabeça, olhou o potencial do ferro e viu. Ou maior de oxidação, ou tem que ter o menor de redução. Pode pensar das duas formas, certo? Aí você olhou, qual desses metais aí tem menor potencial de redução que o ferro? São dois, quais são? O magnésio e o potássio. Aí você pensou, bom, como o potássio é o menor de todos, você marcou letra A, que é o quê? Que é o potássio. Não foi isso? Quem fez pensou assim. Tá tudo certo, galera. Tá tudo perfeito. O problema é que essa questão tem uma pegadinha aí, uma caixinha de banana. Qual é? Que o potássio, ele é um metal alcalino. Metais alcalinos, eles são extremamente reativos, principalmente em água. Certo? Como é que tu vai usar um metal alcalino que é extremamente reativo em água para proteger um casco de um navio de ferro? Concorda que não faz sentido?
Então, por outros fatores que não sejam o potencial, o potássio ele não pode ser utilizado como metal de sacrifício. Então, a gente elimina o potássio e só sobra quem? O magnésio. O papai, no caso, para todos os metais alcalinos. A gente Todos os tem metais que- alcalinos são assim. Você nunca vai ver um metal alcalino como metal de sacrifício. Por quê? Porque eles são reativos demais. Tu bota eles no ar atmosférico, na umidade do ar, eles já reagem. Então, ele vai se degradar antes de proteger o metal que tu quer. Entendeu, galera? Isso é enfim, é um detalhezinho que você teria que saber para poder responder. Por isso que eu coloquei a questão para você ficar ligado, né? Rafa, faz a nova, por favor. Fácil, fácil. Tanto o da família 1A quanto 2A também, né? O terrosas. Só um A. Só um A. A 2A não. Tanto é que o magnésio da 2A ele é utilizado. Beleza. Show. A 9 foi. Quem foi tu, Bruninha? Que pilha 9? Foi. Vai ser bem simples, ó. Em uma pilha, quanto maior for a diferença de potencial, maior será a tendência de ocorrer espontaneamente a reação de oxidação. 5 pilhas iguais são colocadas em série e resultam em uma DDP de 10, certo? Sobre o cátodo dessa pilha, ela possui um potencial de 0,34. Então, pode-se afirmar que o ânodo terá que potencial? Então, o potencial da pilha, perdão, ele pode ser escrito assim, galera. O potencial do cátodo mais o potencial do ânodo. Né? É uma forma alternativa de escrever o potencial, beleza? Ele está dizendo que 5 pilhas colocadas em série dão um potencial de 10 volts. Galera, aí vamos lá da física. Associação de geradores. Quando tu coloca vários geradores em série, o que é que acontece com as DDPs dele? Divide. Divide não. Se você pega vários geradores em série, a DDP total, na verdade, vai ser a soma das DDP de cada gerador, certo? Estava pensando em paralelo. Beleza? Uma pilha, ela nada mais é do que um gerador desse aí, tá, galera? Então, se você associa 5 pilhas em série, qual é o potencial? E esse total dá 10, qual é o potencial de cada pilha, galera? 2. 2. Então, 5 vezes. Tá assim. 5 vezes. Puxa, o potencial da pilha é igual a 10. Ou seja, o potencial da pilha, quanto é que é? 2. Aí eu substituo. 2 é igual a mais 0,34 mais o potencial do ânodo. Quem é o potencial do ânodo? Vai ser mais 1,66. Letra A. Beleza, Bruna? Beleza. Acho que eu não tinha visto que eram 5 pilhas. Ah, entendi. Aí estava dando um valor absurdamente grande. Né? Uhum, obrigada. Nada ali não. Vamos embora. Daqui, ó, eu vou para a questão de número 12. Certo? Eu acho que a ideia da 12 é exatamente igual à da 10, porém sem casca de banana. Tá certo? Eu quero saber, considerando uma estrutura predominantemente feita por ferro, qual metal, dentre esses metais, qual é o que deve ser eleito como metal de sacrifício, uma melhor escolha? Qual deles deve melhor funcionar como metal de sacrifício? Aí, é só lembrar, né? Que o potencial de redução desse metal de sacrifício tem que ser menor do que o potencial de redução do ferro. Cadê o potencial de redução do ferro? Está aqui, né? Qual desses metais aí tem um potencial de redução menor que o do ferro? Magnésio e zinco. O resto tudo é maior, né?
Qual deles eu vou utilizar? Qual é o que vai ser utilizado com melhor eficiência? Como você não tem nenhum metal alcalino aí, você não tem nenhuma restrição, o que tiver o menor potencial de redução vai ser o melhor, que no caso vai ser quem? O magnésio. Certo? Aí, nesse caso aí, não teve... Você pode usar o zinco também? Pode, galera, sem nenhum problema. Mas como ele perguntou qual seria a melhor escolha, certo? Qual seria o melhor metal de sacrifício, eu vou escolher o que tiver a maior tendência de oxidar ou a menor de reduzir. Certo, galera? Eu acho que essa daí foi mais tranquila, já que não tinha casca de banana, certo? Daqui, galera, eu estou indo para a questão número 16 na minha lista. Tem algum antes que vocês querem que eu faça? Faz a 15. A 15? Vamos lá. Vê. As latas de conserva de alimentos são feitas de aço. Para não enferrujar em contato com o ar e não estragar os alimentos, o aço nelas contido é revestido por uma fina camada de estanho. Não se deve comprar latas amassadas, pois, com o impacto, a proteção do estanho pode romper-se, o que leva à formação de uma pilha, de modo que a conserva acaba sendo contaminada de acordo com esse fenômeno. De acordo com esse fenômeno, é correto que eu marquei. Galera, se tiver aqui uma lata, certo? Como o texto falou, a lata ela é feita, né, com uma proteção de estanho em sua estrutura. Por quê? Porque o ferro é um metal que oxida com muita facilidade. Beleza? Como ele é um metal que oxida com muita facilidade, se você colocasse um alimento lá dentro e deixasse ele guardado um pouco de tempo, com a umidade do ar, com o oxigênio atmosférico, rapidamente essa lata ia ser oxidada e aí ia contaminar o alimento. Aí o que a galera faz? Na região interna da lata, eles revestem com a camada de estanho. Por quê? Para evitar que o ferro entre em contato com o ambiente externo, evitando assim o procedimento de formação de ferrugem, a oxidação. Se você compra uma lata amassada, quando a lata amassa, um pedaçozinho desse revestimento ele desaparece. Certo? Ele trinca, né? E aí o ferro ele fica em contato direto, certo? Com o oxigênio atmosférico e com a umidade. Então o ferro começa a fazer o quê? Oxidar. Beleza? Começa a oxidar. Beleza? Se o ferro começa a oxidar, os elétrons do ferro eles vão partir para uma outra estrutura, certo? Se os elétrons saem do ferro, eles vão para que estrutura? Eles vão para cima do estanho. Beleza? Então você tem aqui, vou tentar aumentar. Eu teria aqui o maior, tá? A minha latinha amassada. Uma estrutura de ferro aqui, galera, certo? Então, à medida que ele entra em contato com o quê? Com o oxigênio atmosférico, esse ferro ele se oxida e perde elétrons para quem? O estanho que vai receber esse elétron. Se o ferro perde elétrons para o estanho, certo? Lembra, os elétrons saem, numa pilha, os elétrons saem do polo negativo em direção ao polo quê?
positivo. Se o ferro está sofrendo a oxidação, o ferro é o ânodo. Se no estanho está acontecendo a redução, o estanho vai ser quem? O cátodo. Deu para entender, galera? Aí a resposta... Deu para entender, galera? Pedro, tu pediu? Deu? Então, analisando, entendendo o procedimento, a resposta vai ser exatamente a letra C, que diz que ao amassar a lata, o estanho passa... Não, desculpa. A letra B. Que o polo positivo dessa pilha, que numa pilha o polo positivo é onde acontece a redução, é o cátodo, vai ser exatamente o metal estanho. Então, a resposta é a letra B de bola. Certo? Rafa, tu pode fazer a 14? Posso? O 14 diz assim, ó, que pilhas são dispositivos e tudo mais, ele te dá aqui 4 opções de metais, tá certo? Ele pergunta o seguinte, qual é a pilha com maior diferença de potencial que pode ser constituída no ânodo e no cátodo, são respectivamente por quais eletrodos? Pergunta, qual desses elementos eu tenho que escolher para gerar a pilha com maior DDP? É só você lembrar, ó. Qual é a DDP de uma pilha mesmo? Eu posso O pegar maior menos o o menor. maior menos o menor. De quê? De redução, né? Ou seja, se eu pegar o maior potencial de redução com o menor de oxidação, eu vou ter o maior potencial. Concorda? Então, eu tenho que pegar o maior de redução com o menor de oxidação. Quem é o maior de redução? Níquel, né? E quem é o menor de oxidação? O magnésio. Desculpa, o menor de redução, perdão. O magnésio. Então, a pilha que vai me dar a minha maior DDP vai ser uma pilha de níquel e magnésio. Beleza? Beleza, Rafa, entendi. Show de bola. Bora, vamos. Professor, você pode dar potencial e não falar que é de redução ou de oxidação, né? Aí a gente tem que se ligar para a equação. Desde que tenha reação antes, tá, Bruno? Tá. Então, se ele te der uma reação e te der um potencial em seguida, esse potencial é dessa reação. Aí, se for uma reação de redução, é o potencial de redução. Se for de oxidação, é o potencial de oxidação. Era isso que eu tava ficando confusa, porque eu não sabia qual era o potencial, então eu não sabia qual era que eu ia procurar. Entendi. Mas se liga, sempre é o da reação que está do lado. Se ele não falar nada, obviamente. Uhum. Normalmente eles usam mais de redução, né? É uma convenção. É porque se tu tem um, tu tem o outro, né? Então não precisa ficar usando dois o tempo todo. Então a convenção é mais utilizar o de redução. Então, se você for nas provas, né, do Enem, geralmente vai vir de redução. A oxidação é o contrário da É só o redução, contrário. né? É que nem pH e pOH. Sempre aparece pH. Para que eu vou usar pOH? Se um é o contrário do outro. Entendeu? O contrário é sempre aqui. Obrigada. Beleza? Nada? Bora para 16. Diz assim, ó. A cauda baronesa é uma alternativa empregada no combate a doenças que afetam folhas de plantas. Sua produção consiste na mistura de uma solução de sulfato de cobre com óxido de cálcio e sua aplicação só deve ser realizada se tiver levemente básica. A avaliação rudimentar da basicidade dessa solução é realizada pela adição de 3 gotas sobre uma faca de ferro limpa. Após 3 minutos, caso surja uma mancha avermelhada no local, afirma-se que a cauda ainda não está com a basicidade necessária. O quadro apresenta os valores dos potenciais de redução para algumas semi-reações. Pergunta: qual é a equação química que representa a reação de formação da mancha avermelhada? Galera, tu vai pegar aqui uma faca, vou botar assim. Vou pegar aqui uma faca de ferro. Certo?
e vai jogar aqui uma solução de cobre. Sulfato, né? Depois de um tempo, o que acontece? Em cima da região aparece uma mancha vermelha, avermelhada. Galera, tu pegou uma solução de cobre e jogou em cima do ferro. Apareceu uma região avermelhada. O que é que pode ser essa coisa avermelhada que apareceu? Estrutura avermelhada com cobre, provavelmente é cobre metálico. Certo? Isso é o que aconteceu. Então, quando você jogou o cobre em cima do ferro, o cobre sofreu um processo de quê? De oxidação. Beleza? Se o cobre sofreu um processo de oxidação, quem foi que sofreu a redução? Desculpa. O cobre sofreu um processo de redução. Se o cobre sofreu redução, quem foi que sofreu a oxidação? Hein, galera? O ferro. O ferro. Ferro. É o que tem para oxidar. O ferro se oxidou. Beleza? Então, a reação qual é? É o cobre. Aí, no caso da oxidação do ferro, ele pode formar ferro 2+, ou 3+, eu não sei direito. Mas se você olhar direitinho, o único item que tem uma reação onde o cobre reduz e o ferro oxida, qual é? O ferro metálico, né? O único que tem é a letra E. Ó, cobre oxidando, virando cobre sólido e o ferro sofrendo oxidação. Beleza? Ouviu, turma? Pedro, Jéssica, de boa aí? Entendi. É isso, Porque entendeu? porque na minha cabeça, como ele deu a tabela, eu ia analisar aquelas equações e fazer uma equação global, tá entendendo? Na minha cabeça era mais difícil. Certo, entendi. Eu pensei do mesmo jeito. tá Inclusive, nem Entendeu? consegui responder a questão. Aí, e quando eu olhar assim para essa equação com cobre e ferro sendo produto e cobre e ferro sendo reagente, aí eu fico assim, procurando o que é redução, o que é oxidação, o que é que eu vou fazer, o que é que eu não vou fazer. Entendi. A tabela, galera, ela é uma orientação boa para você fazer, sim, uma análise quando você não tem muita informação. Me ligando aqui, entendeu? Só que o texto ele já vai te dando algumas pistas do que está rolando. E aí, com essas pistas, tu consegue resolver, tá entendendo? Talvez aí a tabela ela utiliza só para confirmar o que tu venha pensar do que propriamente para tu descobrir o que está acontecendo. Entendeu? Então, o que é que eu faria? Bom, na minha cabeça o que está acontecendo é isso. É o cobre reduzindo, ferro oxidando. Será que isso acontece? Aí quando eu olho aqui, ó, cobre, potencial de 0,34. O ferro, qual é o potencial de redução dele? Opa, o potencial de redução dele é menor do que o cobre. Então, se eu juntar cobre com ferro, o cobre reduz e o ferro oxida. Ah, beleza. Então, tá certo. É exatamente isso que está acontecendo. Então, vem mais para confirmar o que eu estou pensando do que propriamente para me encontrar a resposta. Certo? Entendi. É que eu sou péssima em pilha. Não, que é isso. Vamos Eu melhorar. sou péssima. Beleza, galera? Da minha lista, galera, a encerra aqui na 16. Tem mais alguma que vocês querem que eu faça de pilha? Ô, Rafa, a 19. 19. E a 17. Esse é o primeiro. 17. Tá? Né? Olha lá. A figura representa uma célula galvânica constituída por um eletrodo de hidrogênio e por um eletrodo de ouro mergulhado em uma solução de ferro. Certo? Considere os eletrodos de platina e de ouro inertes e os potenciais de redução presentes nas soluções. Então, tá aqui as duas reações que podem acontecer, galera. H+,
que está aqui na solução reduzindo e o ferro que está na solução. Pergunta, qual dessas duas reações de redução, tá, galera? Qual dessas duas reações daí vai acontecer? A de cima ou a de baixo? De redução. A de baixo. De baixo. Baixo, porque tem o maior potencial de redução. Então, nessa pilha daí, o ferro 3+, é que vai reduzir, se transformando em quê? Ferro 2+. E a outra reação vai acontecer o contrário. Lembrando que o potencial aqui da de cima, quanto é que é? Mais 0,77. E a de baixo é 0. Certo? É 0, eu inverti o valor, ficou 0. Posso somar aqui as duas equações, galera? Do jeito que tá? Não, tem que multiplicar a primeira por 2. Exatamente. Multiplica o potencial? Não. De maneira alguma. Então, a reação global qual é? 2 ferros 3+, Mais H2, dando 2 ferros 2+, 2 ferros 2+. 2 H. Tem um potencial daqui. Mais 0,77. Certo? Bom, com isso aí a gente vai responder. Letra A. O gás hidrogênio atua como agente oxidante. Galera, o gás hidrogênio ele oxida. Se ele oxida, ele é um agente o quê? Redutor. Tá errado. Letra B. Os elétrons migram pelo fio de cobre no sentido do eletrodo de ouro. Ó, se é o hidrogênio, né, que vai oxidar, ele vai perder elétrons, certo? No fio. E eles vão atravessar lá para o outro lado. Então, cadê? Eu tenho aqui um fio de cobre, aqui eu tenho um eletrodo de ouro, né? Então, o que é que vai acontecer? Os elétrons vão sair do fio em sentido ao eletrodo de ouro. Verdadeiro. Letra B. Certo? Vamos ver os outros? A DDP é mais 1,54, a gente acabou de ver que não é. Certo? Ocorrerá oxidação no eletrodo de platina. Só um minuto, deixa eu só ler um negócio aqui. Derivado para hidrogênio. Nessa questão aí, galera, eu tô achando que ela tá com duas respostas. A letra D está dizendo o seguinte, que ocorrerá oxidação no eletrodo de platina. A platina é isso aqui, ó. Certo? Então, no eletrodo de platina está acontecendo que processo? O hidrogênio está se oxidando em cima dele. Então, também estaria correto. Beleza? A platina... Oi? Eu tinha deixado essa questão em aberto, por conta que eu tinha marcado a letra D e no gabarito estava errado. Aí depois eu esqueci até de pesquisar o erro. E ocorrerá um aumento de ferro 3+, não, né? Porque o ferro 3+, ele está sendo consumido. Então vai diminuir. Então, nessa questão aí, a letra B e a letra D estão corretas, tá, galera? Tem dois gabaritos aí. Marcou D, tá de boa. A letra C também, letra B também tá certa. Tranquilo? Qual foi a outra que pediram? A 19. A 19. 17, 18, 19. Ó,
Foi no ano passado. Diz assim, os grupos de pesquisa em todo o mundo vêm buscando soluções inovadoras visando a produção de dispositivos para a geração de energia elétrica. Dentre eles, pode-se destacar as baterias de zinco-ar, que combinam o oxigênio atmosférico e o metal zinco em um eletrólito aquoso de caráter alcalino. O esquema de funcionamento da bateria zinco-ar é dado abaixo. Pergunta: no funcionamento da bateria, qual é a espécie química que é formada no ânodo? Galera, no ânodo é onde acontece que processo? Oxidação ou redução? Oxidação. Oxidação. Beleza? O que é que a gente pode tirar de informação dessa figura? O que a gente pode tirar é o seguinte: eu tenho oxigênio entrando e saindo o quê? OH-, certo? Beleza? Sim. Certo. E a outra, eu tenho zinco se transformando em quê? ZnOH4. Então, veja, eu tenho O2 se transformando em OH- e tenho zinco se transformando em ZnOH4, 2-. Se eu for calcular o NOx desse elemento, galera, oxigênio 0, menos 2, zinco 0, mais 2. Uma coisa, quem é o ânodo? O ânodo é esse eletrodo poroso daqui, onde está acontecendo esse processo que eu estou vendo que é uma redução, né? Ou o ânodo é o eletrodo de zinco, onde está acontecendo esse processo daqui, que eu sei que é uma oxidação. Quem me diz? Esse do zinco, não? Do zinco. E o que é que está sendo formado no eletrodo de zinco? ZnO OH4. A4. Resposta, letra E. Tá bom? Beleza, beleza, galera? Beleza, Gerson? Entendi, Rafa. É mais, veja. É muito Foi mais. questão de visualização. Visualização, exatamente. Interpretação. Eu olhei, peraí. No ânodo, então eu quero saber quem é que está oxidando. Aí eu olho para as figurinhas, zinco virou zinco 2+, oxigênio virou H. Ah, então quem está oxidando é o zinco. O que é que está sendo formado nesse eletrodo? ZnOH4. Ô, Rafa, faz essa 18. Aqui, Sim. ó. Para ser usado em um implante dentário, um metal ou liga precisa apresentar excelente compatibilidade com o organismo, alta resistência mecânica e boa flexibilidade. Entre outros atributos. Imagine que dois metais A e B tenham sido testados quanto à sua aplicação em um implante e o metal A foi considerado a melhor opção. Certo? Esse resultado é compatível porque o fato do metal A ele deve apresentar o quê? Bom, eu tenho aí formato do metal, tem uma massa e tem um potencial de redução. Beleza? Esse metal, em relação à densidade de A e densidade de B, o que é que eu posso falar? Bom, se eu for calcular o volume de A, o volume de A vai dar o quê, galera? Como é que eu calculo? É uma esfera de um cubo de aresta 5. Quem é o volume de A? 5 ao cubo. O cubo, né? E B é uma esfera de diâmetro 2,5. Como é o volume da esfera? 4 4. terços de πr ao cubo. O raio é 2,5, né? Ao cubo. Quanto é que vai dar isso? 2,5 vezes 2,5 vezes 2,5 vezes 4 vezes π dividido por 3. Isso aqui dá 65 aproximadamente.
E aí, quem é mais denso? O B ou A? Os dois têm a mesma massa. Se o volume de... Lembrando que densidade, massa por volume, beleza? Então, se o volume de A é maior, é porque a densidade dele é o quê? É menor do que a de B. Certo? Então, já posso dizer aí que o A é menos denso do que o B. Então, já vou eliminar o C e o D. E a resistência à corrosão? Quem é que se oxida com maior facilidade, A ou B? B. Bom, quem se oxida com maior facilidade é quem tem mais tendência de oxidar, quem tem maior potencial de oxidação, ou menor de redução. Né? Então, o que se oxida com maior facilidade, quem é? A. É o A, né? Então, o A, ele é menos resistente à corrosão do que o B. Então, qual foi o resultado é compatível? Porque o metal A tem menor densidade, embora seja menos resistente à corrosão. Eu não tô pedindo para você. Ô, Rafa, eu não entendi não essa questão da corrosão. Vamos lá, corrosão é a capacidade de se oxidar, certo? Certo. Quem tem maior capacidade de oxidar? É quem tem o maior A. potencial De oxidação. e o menor de redução, certo? Isso. Que no caso é A ou B? O de oxidação é A e o de Esse é A. redução é B. Então, o A, exatamente, o A tem maior capacidade de oxidar do que o B, concorda? Uhum. Ou seja, ele tem mais tendência a oxidar, a corroer do que o B. Ou seja, ele tem menos resistência à corrosão. Ou Entendi. seja, se ele tem pouca resistência à corrosão, é quer dizer que ele oxida com facilidade. Certo. Então, se ele Entendi. sacou? Essa questão, galera, Uhum. é uma questão que não está pedindo para você dizer qual é o A, qual é o melhor A ou B, não. Ele está dizendo o seguinte: o A foi escolhido. Ele foi escolhido por quê? Aí ele está falando de densidade e resistência. E você vai descobrir quem é o mais denso e qual é o mais resistente para poder responder. Sacou? E realmente, Entendi. não tem como ele perguntar para você, qual é o melhor metal para botar no implante dentário? Sei lá, velho, eu não faço a menor ideia. Mas interpretar isso daí eu sei. Beleza, galera? De boa? Uhum. Show de bola, então. Galera, eu queria ir para a parte de eletrólise, mas a gente já vai com 1h20 de aula. Eu não sei se vocês têm muitas dúvidas. O que é que vocês me digam? Quer dar aquela pausa? Semana que vem a gente faz eletrólise e radioatividade, talvez, que é mais Se rápido. quiser, pode continuar por mim. Já que eu vou, já que eu continue. Por mim, pode ser. E aí, galera, o que é que vocês acham? De massa. Na minha lista aqui de eletrólise, tem 3 questões. Começando pela questão número 7. Alguém teria uma anterior? Eu só teria a segunda. A primeira e a segunda estão com gabarito troca errado, tá, galera? Se eu não me engano aqui, deixa eu ver. A primeira tá B e E. Então, essa daqui é E A segunda. e a segunda acho que é C, né? A segunda é, não? Não, Lá desculpa. no gabarito. A segunda no gabarito é a letra E, né? É. Mas a primeira que é a letra E. E a certa da segunda parece que é. Eu acho que é A. E a Eu fiquei segunda confusa. é letra A, é. Ô, Rafa, qual é o gabarito certo da primeira e da segunda? É A. É e A. É A. Exatamente. É A. Beleza? Certo. Aí aqui na minha listinha, eu tenho a questão número 7. Logo a gente já mata isso e já passa outra ficha. Número 7, que é bem legal, muito boa, por sinal. Tá? Diz assim, o Ano Internacional da Cooperação pela Água. A Organização das Nações Unidas declarou 2013 como o Ano Internacional da Cooperação pela Água, com a finalidade de uma reflexão mundial sobre os desafios da gestão, acesso, distribuição e serviços relacionados a este recurso cada vez mais escasso no planeta.
Entre as grandes exploradoras de fontes aquáticas estão as indústrias têxteis. Estas requerem grandes quantidades de água, corante, entre outros produtos. O processamento têxtil é um grande gerador de dejetos poluidores de recursos hídricos. Uma técnica promissora para a minimização desse problema é a eletrofloculação, que tem se mostrado eficiente tanto no processo de reciclagem da água como do corante. A figura 1 mostra a representação esquemática de um dispositivo de eletrofloculação e uma estrutura química do corante indigo, bastante usado nas indústrias têxteis. Qual das alternativas abaixo melhor representa as equações químicas que representam graficamente semi-reações químicas que ocorrem no processo de eletrofloculação? Galera, primeiro de tudo, a floculação, importante para você saber, que a floculação é um processo de tratamento de água que ocorre através da formação de flocos de hidróxido de alumínio. Certo? Geralmente, o processo de floculação é feito pela adição direta do hidróxido de alumínio. Você pega um sal e joga na água. Aqui, na eletrofloculação, o que é que está acontecendo? Olha para a figura. Você tem um alumínio se transformando em alumínio 3+, certo? E você tem a água se transformando em H2, certo? Vamos ser bem práticos. Então, quais são as reações que estão acontecendo no ânodo? O alumínio virando alumínio 3+, e a água virando o quê? H2. Bora para as alternativas. Onde é que tem alumínio virando alumínio 3+? Letra E não tem. Letra A não tem. Aqui não existe. Aqui também não. Então sobra o quê? Letra A. Concorda? Vê que besteira. Vamos 3+. Agora vamos entender o processo. O alumínio, ele se transforma em alumínio 3+, e a água, ela está se transformando em H2. Só que o que acontece, galera? Quando a água se transforma em H2, o que é que ela libera para a solução? OH-. Então, quando você faz esse processo de eletrofloculação, na solução é liberado Al3+ e OH-. O que é Al3+ mais OH-? É exatamente o que vai formar o hidróxido de alumínio. E aí o hidróxido de alumínio é formado, é um precipitato gelatinoso, e aí ele vai conseguir agarrar as impurezas lá dentro da água. Certo? Então esse é o processo. Mas você nem precisava saber, só por uma interpretação da imagem, você conseguia achar a resposta. Beleza, galera? Deu para entender, pessoal? Acho que não sei se alguém teve dúvida nessa. Deu sim. Interessante. Deu. Bem, da 7, na minha lista, eu estou pulando para 11. Alguém tem algum antes? Rafa, faz a 10, por favor. A 10? Fácil. Vê. Deseja-se recobrir as faces do cubo com uma camada uniforme de quê? De 10 a menos 2 centímetros de espessura. Para isso, o cubo pode ser utilizado como cátodo de uma célula eletrolítica com íons cobre 2+. Admita que a eletrólise realize sob corrente de 200 mA e que a constante de Faraday é de 10 a 5 coulomb por mol e que a densidade do cobre é essa. Ele quer saber o tempo de eletrólise. Galera, eu vou cobrir um cubo com cobre. Cobrir com cobre é fazer com que o cobre seja depositado em cima do cubo. Então, o cobre que está na solução, ele tem que se transformar em cobre metálico, certo, galera? Para ele se transformar em cobre metálico, o que é que ele tem que ganhar? Tem que ganhar 2 elétrons. Beleza?
Beleza. Para eu descobrir o tempo da eletrólise, eu preciso saber quanto de cobre vai ser depositado. Aí como é que eu faço? Em cada face, eu vou ter uma espessurazinha de quê? De cobre. Então, eu consigo calcular o volume de cobre depositado. Como sendo o quê? A área total vezes a espessura. Concorda comigo? Quem foi que pediu? Foi tu, foi Bruna que pediu a 10? Foi. Entendesse essa parte do volume do cobre, Bruna? Uhum, entendi. Então, Porque quando eu montei a equação, eu acho que eu fui achar a quantidade em gramas. Não entendi aqui que foi que eu disse. vamos lá. Então, qual é o volume? Quem é a área total? Bom, eu tenho 6 faces. E cada face tem um de lado. Então, 6 vezes 1, certo? E multiplica a espessura, que é 10 a menos 2. Então, o volume vai ser de 6 vezes 10 a menos 2 centímetros cúbicos. Só que eu não quero o volume, eu quero a massa. Quem é a massa do cobre? É a densidade do cobre vezes o volume. Densidade, cadê? 9 vezes 6 vezes 10 a menos 2, o que vai me dar uma massa de cobre de 0,54 gramas. Então, na minha eletrólise, foi depositado quanto? 0,54. Aí eu faço aqui, ó, 2 mols de elétron reagem e formam 1 mol de cobre. 2 mols de elétron corresponde 2. Aqui ele não me deu 96.500, ele deu 10 a quinta. 2 vezes 10 a quinta coulomb. E a massa molar é 63,5. Certo? Qual é a carga que deposita 0,54 gramas? E vai ser que? E vai ser 0,54 vezes 2 vezes 10 a quinta. Dividido por 63,5. Lembrando que carga é igual a I vezes o tempo. Ou seja, o tempo que eu quero é a carga dividido pela corrente. Então, meu tempo vai ser quem? Vai ser a carga 0, isso aqui, né? Dividido pela corrente. 200 mA dá 0,2 ampere. Logo, quanto é que vai dar isso? Se eu fizer a conta aqui, ó. 0,54 vezes... 8.500 segundos. Dá certinho ou aproximado? Dá certinho, porque como eu fiz tudo em notação científica, ficou 8,5 vezes 10 a 3. Pronto, vou botar assim, 8.500 segundos. Letra C. Beleza, Bruno? Beleza, Rafa. Eu tinha me confundido na hora de colocar a massa. Eu não tinha achado 0,64. Eu coloquei a massa da densidade. Aí, Ah, entendi. Mas entendeu, né? Como é que faz? entendi. Obrigada. Pode mudar, em vez de ser um cubo, ser uma esfera, ou ser uma placa retangular, enfim. Pode mudar isso. Mas o processo é o mesmo. Tá, obrigada. A 11, né? Um dos processos industriais mais importantes é a eletrólise. A figura seguinte mostra a eletrólise do cloreto de cobre empregado nos eletrodos com inertes, né? Considerando o exposto, é correto afirmar que, bom, só lembrando que, galera, tem aqui na solução OH- e também tem H+, né? Aí a gente vai lembrar. No caso do H+, quem é que o H+, ele ganha de quem? Ele ganha dos metais alcalinos, terrosos e do alumínio. Como o cobre não é nenhum desses três, então quem vai sofrer redução
É exatamente o cobre. Certo? E o OH- só vai ganhar dos ânions oxigenados. Então, quem vai se oxidar vai ser quem? Vai ser o cloreto. Dois cloretos, dois elétrons e vai virar cloro gasoso. Certo? Então, lembrando que a bateria aqui, ó, deixa os polos positivos e negativos. Vamos responder. O cloro gasoso é produzido no cátodo. Galera, o cloro gasoso é produzido através de um processo de quê? De oxidação, certo? Se ele foi oxidado, ele foi produzido no cátodo ou no ânodo? No ânodo. No ânodo, não foi? Então, errado. O gás cloro é produzido no polo negativo, no polo positivo. O cobre metálico é produzido no polo positivo? Não, é no negativo. Então, a resposta vai ser a letra D de dado, que vai ser o cobre metálico, foi produzido através de uma redução no polo negativo, e foi exatamente o cátodo, né? Cátodo de redução. Certo? Ô, Rafa, não entendi essa questão, não. Que parte você não entendeu? Nenhuma. Você entendeu? Vamos lá. Por que o cobre ele vai se reduzir? Entendi. Em cobre e H+. Quem é que reduz? A gente tem que lembrar daquela regrinha lá de preferência, tá? O H+ tem preferência em cima do alcalino, alcalino terroso e alumínio. Certo? Certo. O cobre não é nenhum desses três, o cobre vai vencer essa batalha. Então, o cobre vai sofrer redução. Se vai sofrer redução, ele vai sofrer redução em cima de onde? Do ânodo, né? Ou, desculpa, do cátodo. Certo? Certo. Já tem outra briga entre HCl- e o OH-. Aí, como é a regrinha? O OH- só vai ganhar de quem? Do ânion que é oxigenado. Então, como o cloreto não é oxigenado, quem vai ganhar é o cloreto. Então, o cloreto vai oxidar. Se ele oxida, ele acontece onde? No ânodo. Melhorou? Ah, entendi agora. Entendeu? E aí a resposta vai ser exatamente: o cobre metálico é produzido no cátodo. Enfim. Certo? Certo. E agora eu Tu vou para tudo. volta a questão para me tirar um print? Oi? Tu volta a questão para me tirar um print, por Volta. favor. Obrigado. Nada. E a 12? Diz assim, ó. No ano 2018, os alunos da SpaceX realizaram na aula prática do laboratório químico um estudo sobre o revestimento de metais por meio de eletrólise com eletrodos ativos, visando o aprendizado de métodos de proteção contra a corrosão. Nesse estudo, eles efetuaram uma cuba eletrolítica o cobreamento de um prego. O que é cobrear? É recobrir com cobre. Utilizando uma solução de sulfato de cobre e um fio de cobre puro como contra-eletrodo. Para isso, utilizaram a bateria como fonte de energia com uma corrente de 100 mA durante 2 minutos. Considerando não haver interferências no experimento, qual é a massa de cobre depositada sobre o prego? Galera, como é que o cobre é depositado em cima de uma estrutura? Cobre 2+, mais 2 elétrons, dando o quê? Cobre sólido. Vamos lá. Qual foi a carga elétrica? Bom, a corrente que foi utilizada foi de 100 mA. Ou seja, 0,1 ampere. E o tempo foi de quanto? Foi de 2 minutos, né? Nessas questões, galera, o tempo é sempre em segundos, tá? Então foi 120 segundos. Ou seja, qual foi a carga que passou? I vezes T, 0,1 vezes 120. Ou seja, a carga foi de 12 coulombs. E aí eu olho para a equação. 2 mols de elétron depositam 1 mol de cobre.
certo? 2 mol de elétron, 1 mol de cobre. 2 mol de elétron é 2 vezes 96.500. 1 mol de elétron corresponde a 64 gramas de cobre. 12 coulombs vai depositar que massa? M. Então, 2 vezes 96.500 vezes M é igual a 12 vezes 64. Ou seja, minha M, se eu fizer a conta aqui, ó, 12 vezes 64 dá aproximadamente 0,004 gramas, que dá 4 miligramas. Enfim. Eu fiz a conta errada aqui? Peraí. É, não, Rafa, dá 0,0039. Aí desce. Da letra E. Ah, é. Dá 4 miligramas, Enfim, na verdade, eu aproximei demais. Você Dá arredondou. 398. 97. 98, na verdade. É. Aí dá 3,98 miligramas. É quase 4, né? Então, realmente, letra E como resposta. Beleza, galera? Tranquilidade. Essa parte de eletrólise ela é bem mais simples do que a de pilha, né? Porque quando cai é uma questãozinha assim de quem vai formar, quem vai se depositar, o que é que vai formar, ou então um cálculozinho desse. A parte de pilha que é mais conceitual, usa mais aquelas relações que a gente aprendeu. Beleza, galera? Mais alguma vocês querem que eu faça? Aqui minha lista encerrou-se. Rafa, faz, por favor. Qual? Pra mim só tem 15 e 16. Pra mim também, essas duas. Bora lá. Ô, Rafa, é comum essas questões desse tipo no Enem. Essa aí De que vez vem em agora. quando cai, vice Pedro. Ou é uma de eletrólise, assim, direta, tipo desse esquema, ou é de pilha. Geralmente é mais pilha, mas Não, eletrólise... tô dizendo desse tipo que tu fez agora, 12, nesse estilo aí. Sim. Fazer o cálculo. Sim. Quando é questão de eletrólise, basicamente é isso. Mas, vejando, cai. Não vou dizer que cai com muita frequência, como pilha, mas cai. Certo? 15. Em um experimento, o estudante realizou nas condições ambiente de pressão e temperatura, a eletrólise de uma solução de ácido sulfúrico utilizando uma fonte de corrente elétrica contínua de 0,2 A durante 965 segundos. Ele quer saber qual é o volume de H2 desprendido. Galera, quando tem uma solução de ácido, certo? Se está sendo formado hidrogênio, o hidrogênio é formado a partir do H+. Certo? Para o H+ virar hidrogênio gasoso, eu preciso de 2 elétrons para 2 H+. Então, essa é a minha reação. Tudo bem que geralmente é dada a equação, mas às vezes você vai ser pedido para, entre aspas, deduzir ela. Certo? Aí eu vou fazer aqui, ó. Eu tenho uma corrente de 0,2 ampere, tem um tempo de quanto? De 965 segundos. Se eu juntar aqui, ó, quem é a carga? 0,2 vezes 965 coulombs. Vou deixar assim. 2 mols de elétron formam 1 mol de H2. 2 mols de elétron é 2 vezes 96.500 coulombs. 1 mol de H2 agora, ele deu volume molar, galera. Se ele deu volume molar, eu vou substituir o mol por quem? 25.000 ml de H2. Se passar 0,2 vezes 965 coulombs,
qual foi o volume formado, vê. Então, ó, posso cancelar aqui 0, 0, 0, 0, isso com isso, 2 com 0, 1. Então, o volume vai ser de 25 ml. Letra D de dado. Beleza? Jéssica e Bruna, de boa? Beleza, que eu não sabia onde era que ia colocar essa constante. Esse o quê? A constante. Eu não estava sabendo onde era. Qual das duas? Essa? A dos elétrons. Cadê? Entendeu? A De constante 96 você vai sempre substituir, é como se a constante fosse a massa molar do elétron, entendeu? Uhum. Então, troca 1 mol por 96.500 coulombs. Sempre assim. Ô, Rafa, é comum nessas provas, assim, eles dar a questão sem a equação? Ou eles dão a Não, equação? é mais comum você vir com a equação já. Ainda bem. No entanto, eu vou pedir que essas mais simples, né? Tipo, produzir cobre metálico, produzir níquel metálico, produzir hidrogênio, eu pediria para você lembrar, para caso eles decidam não colocar, entendeu? Tá certo. Oi? Ah, tá certo. Essa daqui é o seguinte, ó. A eletrólise é uma reação não espontânea provocada pelo fornecimento de energia elétrica proveniente de um gerador. A eletrólise possui muitas aplicações na indústria química, na produção de metais, como sódio, magnésio, potássio e alumínio, também na produção de não metais, como cloro e flúor, e ainda substâncias como hidróxido de sódio e peróxido de hidrogênio. E a deposição de finas películas de metais sobre peças metálicas ou plásticas. Essa técnica de deposição em metais é conhecida como galvanização. Os mais comuns são as composições de cromo, níquel, prata, ouro, usados em grades, calotas de carro, emblemas, peças de geladeiras, joias, aparelhos de som. É utilizado também na purificação ou no refino eletrolítico de muitos metais, como cobre e chumbo, no processo de anodização. Nada mais é do que a oxidação forçada da superfície do metal para que seja mais resistente à corrosão. A gente só está dando aí um parâmetro do que é a eletrólise e quais são as suas aplicações, né? Entendeu? Temos como exemplo a eletrólise em série com 3 cubas eletrolíticas, contendo respectivamente as seguintes soluções. A primeira cuba de sulfato de cobre, a segunda de cloreto de alumínio e a terceira de clorato de prata. Utilizando o texto, analisando o texto na alternativa que mostra a massa dos metais em gramas produzida nessas 3 cubas eletrolíticas ligadas em série quando submetidas a uma corrente de quê? De 6 amperes durante 0,726 horas. Ora, quando você tem cubas, vou desenhar um processo bem rústico, tá? Quando você tem cubas em série, quando você tem resistores em série, galera, qual é a característica que resistores em série possuem? Quem me diz? Me lembra? Ninguém, galera? Repete aí, escutei não. Foi o Qual é a quê? característica que resistores em série possuem que eu consigo identificar que eles têm em série? A mesma corrente. A mesma corrente. Exatamente. Se eu tenho cubas eletrolíticas em série, quer dizer que por essas cubas eletrolíticas, por esses sistemas, estão passando exatamente a mesma corrente. Certo? Beleza? Estão passando exatamente a mesma corrente. Se estão passando a mesma corrente, galera, no mesmo tempo, o que é que está passando também igual? Mesma carga. A mesma carga. Então, a mesma carga elétrica está sendo utilizada para reduzir o cobre, para reduzir o alumínio e para reduzir quem? A prata. Então, agora o que é que tu tem? Tu tem 3 equações. Cobre 2 mais 2 elétrons, dando cobre. Tu tem alumínio 3 mais 3 elétrons, dando o quê?
alumínio. E tu tem prata mais elétron dando o quê? Prata. E nas três reações, a carga elétrica que está passando, qual é? 6 vezes 0,672, que multiplica 3.600. Quanto é que dá isso? Provavelmente, eu vou fazer a conta, mas talvez não precisasse não, tá? 6 vezes 0,672 vezes 3.600. Dá 14, 51, 52. 14. Porra, Rafa, mas esse 0,672 está em horas. Não é para estar em segundos, não. Então, aí eu estou multiplicando por 3.600, por cada hora. Ah, vê agora. Entendeu? Agora o que tu vai fazer, galera? Tu vai fazer 3 continhas. Quais são as 3 continhas? 2 mols de elétron depositam 1 mol de cobre. Ou seja, 63,5 gramas de cobre. Vou botar assim, 1 mol. Ou seja, 2 vezes 96.500 depositam 63,5 gramas de cobre. 14. 1,552 coulomb deposita aqui em massa, chamada de M1. Quanto é que é M1? Vai ter um valor. Aí tu vai fazer isso, daqui a pouco eu faço a conta. Deixa eu montar logo. Aí tu vai fazer isso para o alumínio agora. 3 mols de elétron depositam 1 mol de alumínio. Ou seja, 3 vezes 96.500 depositam 27 gramas de alumínio. 14,512 coulomb depositam a massa M2. Em M2. E por último, aqui, ó, 1 mol de elétron deposita 1 mol de prata. 96.500 coulombs. 108, eu acho. 108 gramas de prata. 14,515,2 coulomb depositam a massa M3. Quanto é M3? Aí tu vai calcular cada uma dessas massas. Beleza, meninas? Bruna e Jéssica, entenderam? Sim, Rafa. São 3 Eu tinha eletrólises feito. com a mesma carga. Aí depois tu vai somar essas massas todinha. Tu fazendo agora na última equação, eu coloquei como se tivesse 2 elétrons. Pode ter sido isso que deu errado. Ah, provavelmente. Então vai ser quem? Vai ser... Olha aqui, 63,5 vezes 14,552 dividido por 2,96 vezes 500. 4,78 gramas. Aí na Agora é, dúvida... Oi? agora é umas continhas absurdas, né? É, bem chatinho. Não, isso dividido por... Não, 1,35. Eu não acho que não cai, não. Pode cair, viu, galera? Isso para responder em 3 minutos numa prova do Enem. Responde, pô. Faz a continha rapidinho. Não tô brincando. Não, tem questão que realmente é o cara deixar pra lá e... Mas eu pulo uma questão dessa, não acerta. A gente pula e chora. Essa deve ser considerada muito difícil, porque eu acho que ninguém faz por causa das contas. Essa é a questão que você vai... Como é que você deve abordar essa questão? 38. Vou botar aqui a massa total vai dar aproximadamente 22,38. Então, letra A. Essa é a questão que você vai ler
vai saber o que tem que fazer, certo? Bom, eu tenho que fazer isso. E vai perceber que vai demorar muito, aí você passa. Mas deixa aí, você marca um asterisco lá na prova. Assim, eu sei fazer, só me falta tempo. Aí você vai, eu sei. Eu vou ficar ainda mais frustrada, porque eu sei fazer e não dá Não, mas tempo. faz parte, não fique não. A prova é feita para isso, para você saber organizar o que é que você vai fazer, o que é que você não vai, certo? Aí vai ter outra lá na frente que você vai fazer muito rápido. Aí, opa, já ganhei um minutinho, tá faltando para aquela outra. Aí depois, na hora da prova, você for dar uma revisada, você volta para ela e, bom, vamos lá, fazer a conta aqui rapidinho. Pá, 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 marquei. Certo? Beleza? Sim, Rafa. Tranquilo, meninas? Tranquilo, galera? Tudo bola? Tranquilo. Então tá, vamos parando por aqui, tá certo? Foi bom, pelo O menos próximo, a gente terminou, né? E, diga, Jéssica. na próxima semana vai ser sobre a ficha 17 ou sobre ficha de revisão? Acho que a gente pode fazer da 17. O que é que vocês acham? A 17 é só uma ficha só. Pode ser. A gente pode assim, pode começar na 17, eu acho que é mais rápido. As duas. E aí a gente entra na de revisão também. Faz as duas. Beleza. Tranquilo? Ô, Rafa, a ficha que tu entregasse lá no cursinho, vai dar pra usar até o final da revisão? Ou vai ter... Dá. Não entendi. Dá, pô. A que eu entreguei tem. Tá, não dá?